E pastor, assim, existem muitas denominações que acreditam que quando você morre, os salvos, né, eles estão no seio de Abraão esperando a vinda de Jesus. O que você pode dizer para essas pessoas, então, em relação a isso? Essa é uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem. Se você puder olhar aí em Lucas 16, verso 19, tem uma parábola contada por Cristo falando do rico e o mendigo. Quem eram esses dois personagens? Olha o que diz a Bíblia. Jesus diz assim no verso 19: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo todos os dias. Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então, dois personagens da parábola que Jesus está contando. Um é um homem rico, que não é dado nome, o outro é um mendigo chamado Lázaro. Na história, esse mendigo mora à porta do rico e ele sobrevive das migalhas que o rico dá para ele. Ele então, diz o texto, vamos ver a parte que eles morrem, verso 22. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Bom, eu não vou ler toda a história, mas eu quero resumi-lo da seguinte forma. Algumas pessoas dizem assim: então quando morre o justo, ele é levado para o seio de Abraão. Ora, mas não existe um local físico chamado seio de Abraão. Não existe um local onde as pessoas vão também para o tormento. O que Jesus está fazendo aqui é contando uma parábola, uma história que era conhecida nos dias dele. Essa história era conhecida. E Jesus, ao contar essa história, ele fez uma nova aplicação. Ele disse que os judeus que haviam recebido o evangelho eram representados por esse rico, porque eles tinham a verdade de Deus. Mas mesmo tendo a verdade de Deus, eles não partilharam dessa verdade com outros, como, por exemplo, os gentios, simbolizados aqui pelo mendigo. E no juízo final, os papéis são invertidos. E quem é salvo é o pobre e quem se perde é o rico. Mas isto é uma parábola. E não podemos fazer doutrina de nenhuma parábola. É apenas uma alegoria. Não existe um local onde você esteja em tormentos no inferno e vendo alguém que está no céu. Imagine você, se você pudesse ser salvo um dia e estar no céu e do céu ver alguém que você ama em tormentos eternos no inferno. Que céu seria este? Um segundo ponto. Para quem está no tormento das chamas, de que adianta molhar o dedo na água e colocar na língua dessa pessoa? Adianta alguma coisa? Vocês percebem que se trata aqui de uma parábola? Então não existe um local físico chamado inferno. Não existe um local onde as pessoas ficam em tormento eterno. Nada disso. Mas é uma parábola contada por Cristo para ilustrar a necessidade de partilhar o evangelho que a gente recebe. Anderson. Pastor, em relação às pessoas que acreditam na reencarnação, o que tem para dizer para essas pessoas? Se nós vimos aqui, e vamos ver hoje também mais alguns textos, falando sobre o estado de alguém quando ele morre. Quando uma pessoa morre, ela vai para um estado de inconsciência. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Logo, não pode haver reencarnação. Não existe uma alma na pessoa que saia da pessoa e vai para outro corpo. Porque, como a Bíblia está ensinando, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Se cada pessoa é uma alma, não existe a possibilidade ou a ideia de reencarnação. Bom, tudo isso é muito confuso para mim. O que acontece com a pessoa no momento da sua morte? Olha Gênesis 3,19.
Nós lemos em Gênesis de quando Deus criou o homem, ele juntou dois elementos, o pó da terra mais o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O homem não tem uma alma, segundo a Bíblia, ele é uma alma. Agora, quando esta alma morre, o que acontece? Aí, Anderson, acho que é a sua pergunta. Gênesis 3,19, a Bíblia diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. O que acontece quando a pessoa morre? A equação da vida é desfeita. Porque se Deus, ao criar o homem, juntou o pó da terra mais o fôlego de vida, o pó da terra é a própria argila que Deus usou para moldar o boneco de barro e soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? É a vida que está em Deus e ele partilha conosco. Quando Deus soprou no boneco Adão, no boneco de barro, o sopro divino, ele passou a ser alma vivente, ou seja, ele ganhou alento, ele tomou consciência. Quando a pessoa morre, o que acontece? Esse fôlego de vida separa-se da matéria, do pó, e o pó volta para a terra, e essa consciência deixa de existir. Porque não pode haver consciência sem haver a unidade, o corpo e o fôlego de Deus. É possível conversar com os mortos? Hoje no Brasil, nós temos filosofias, nós temos muita gente defendendo que teve contato com pessoas que já morreram. Nós temos muita gente dizendo que conversou com quem já morreu, trazendo mensagens para quem está vivo e sofrendo. O que a Bíblia declara sobre esse assunto? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é clara em dizer que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, se o morto não tem consciência, e Jesus comparou a morte a um sono, em João capítulo 11, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro, é impossível que alguém que morra volte para falar com alguém. Pastor, que caminho essas pessoas que acreditam em espírito, espiritismo, que caminho eles estão seguindo? Você percebe que os textos que nós estamos lendo na palavra de Deus, eles são bem claros. Não existe consciência após a morte. A pessoa quando morre volta ao pó da terra. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Agora, por que as pessoas creem tanto nisto? É muito simples. Vá para Gênesis, capítulo 3. Aqui fala da serpente, a mais sagaz de todos os animais, e que começou a conversar com Eva. Ora, a serpente era uma criatura de Deus, era um animal. Mas nós sabemos de que aqui, o inimigo de Deus, Lúcifer, o anjo que havia sido expulso do céu, ele se encarnou nesse animal para conversar com a mulher. Então, o primeiro caso de encarnação, se é que podemos assim chamar, já está aqui em Gênesis 3. E percebe que o diabo, ele veio, se encarnou nesse animal e começou a usar para levar Eva ao pecado. Não existe a possibilidade de um ser humano morrer e ter consciência e se encarnar. Isso não existe. Mas os anjos maus, o próprio Satanás, ele pode tomar o corpo de uma pessoa se a pessoa deixar. O diabo só pode se apoderar de uma pessoa em duas circunstâncias. Mas e as pessoas que acreditam em Deus no Espiritismo? Acreditam que aquilo é coisa de Deus, ora em nome de Deus, mas que acha que esse espírito é reencarnado para pagar pecado da vida anterior, acreditando em Deus. O que nós temos a dizer para essas pessoas é o seguinte: primeiro, que nós já aprendemos aqui, de que você não pode se reencarnar para pagar pecados, porque a reencarnação não existe.
Segundo, que você tem na Bíblia a orientação de como ter o pecado perdoado. E nós já aprendemos aqui que é se arrependendo e confessando. Não tem nada a ver com ser purgado numa outra vida. Terceiro, tem muita gente sincera dentro do Espiritismo que está vivendo a religião, crendo servir a Deus. E eu quero até aproveitar e falar para você que está nos assistindo. Talvez você é uma pessoa sincera, temente a Deus. Talvez você é uma pessoa que pratica muitas boas obras, porque essa é uma tônica do Espiritismo. Mas eu quero dizer para você que, com base nos textos que nós estamos lendo nesse livro, não existe a possibilidade da reencarnação, não existe consciência após a morte. A alma é mortal e o ser humano, o homem, é uma alma e não tem uma alma. Com base nesses versos bíblicos, nós desmontamos toda a teoria espírita. Por isso, se você é uma pessoa sincera, Deus vai trabalhar no seu coração para que a verdade que você está aprendendo aqui possa abrir a sua mente e você seja liberto. Porque Jesus declarou em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O certo é que quem já morreu não pode fazer nada por nós. Só Deus e o diabo agem para salvação ou perdição. E nós temos que ser susceptíveis um ou a outro. Ninguém pode ficar em cima do muro. E eu queria ler mais um texto só, antes de nós terminarmos, que é uma advertência que a Bíblia faz em Deuteronômio 18. Quando Deus orientou Moisés a dizer: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia é clara em dizer isso. Por quê? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, Deus não aprova a tentativa de contactar os mortos, porque não há essa possibilidade. E quando houver a tentativa, o certo é que nós estamos dando uma abertura para o inimigo de nossas almas. E a Bíblia ensina claramente isso. Agora, Jesus tem a solução para o problema da morte. Quem sabe todos nós aqui já perdemos alguém a quem muito nós amamos. Em João 5, 28 e 29, Jesus tem a solução para o problema da morte. Ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos os mortos um dia voltarão à vida. Todos. Desde Adão até o último ser humano que viver sobre a terra, antes da volta de Cristo. Todos que morrerem voltarão à vida. Há duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida e uma para a condenação. Isso quer dizer que quando alguém morre, ele não já vai para o céu. Ele não vai para lugar nenhum. Ele continua sepultado. Por quê? Porque somente nesse dia as sepulturas se abrirão. Agora olha para o passado. Pensa nas pessoas que nós amamos, que um dia nós sepultamos. Há esperança de um reencontro. Você que nos assiste talvez está lamentando a perda de um ente querido. Perdeu um filho na adolescência. Um bebê com poucos dias de vida. Um esposo de 50 anos de jornada. Há esperança de um reencontro. Jesus está voltando para acabar com a morte. Porque quando Ele voltar, das nuvens Ele vai chamar aos mortos. As sepulturas se abrirão e os salvos ressuscitarão glorificados. Amigo, não existe inferno, não existe purgatório, não existe reencarnação. Existe ressurreição. Para quem? Para aqueles que creem em Deus e colocam nele a sua confiança. Pense nisso.